Naquela noite, Aurora Menezes não perdeu o casamento. Ela simplesmente percebeu que ele já havia acabado há muito tempo. O Palácio Tangará resplandecia sob a luz de novembro. Lustres de cristal espalhavam reflexos dourados sobre mesas cobertas de linho branco, e o murmúrio de conversas importantes preenchia o salão com a densidade silenciosa de quem sabe que está sendo observado. Era o tipo de ambiente construído para impressionar e para esconder. Aurora circulava pelo espaço com a elegância discreta de quem aprendeu ao longo de anos que presença não precisa de barulho. Vestido cor de musgo, cabelo preso com um único grampo de ouro. Nenhum excesso. Nada que chamasse atenção para si mesma antes do momento certo. Ela havia chegado 40 minutos antes de Henrique, como de costume. Ele preferia entrar quando o salão já estava cheio. Gostava de ser visto chegando, não esperando. Foi quando o viu que algo se deslocou dentro dela. Não de forma dramática, não com tremor nas mãos ou aceleração no peito. Foi algo mais preciso, o pequeno estalo silencioso de uma última peça se encaixando no lugar errado. Henrique Albuquerque atravessava o salão, com a postura de quem considera o espaço ao redor como extensão natural de si mesmo. Ao seu lado, uma mulher que Aurora não havia visto antes, mas que reconheceu imediatamente. Clara Vasconcelos, executiva de um grupo internacional do setor energético. Citada 3 vezes nas últimas edições da Exame, o tipo de pessoa que não aparece por acidente ao lado de um homem como Henrique. Não havia nada explícito. Nenhum gesto que um observador distante pudesse classificar como definitivo. Apenas a distância certa entre dois corpos, apenas o ângulo específico com que ele se inclinava levemente em direção a ela quando falava. Apenas o modo como ela sorria antes que ele terminasse a frase. Aurora conhecia aquela linguagem. Havia sido fluente nela uma vez. Ela ficou parada por exatamente 4 segundos. Depois, pegou uma taça de água com gás de uma bandeja que passava e foi em direção à varanda. Lá fora, São Paulo se abria em um panorama de luzes indiferentes. A cidade não tinha interesse no que havia acabado de acontecer dentro daquele salão. E por alguma razão estranha, isso a reconfortou. Aurora olhou para a linha do horizonte e pensou: tudo bem, eu sei o que fazer com um recomeço. Ela ainda não sabia, naquele momento, o tamanho do que estava prestes a construir. Antes de continuar, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que está de arrepiar. O que vem nos próximos capítulos vai mudar a forma como você enxerga recomeços. Quando Aurora voltou para o salão, seu rosto não carregava nenhuma marca do que havia compreendido. Apenas a expressão calma de alguém que acabou de tomar uma decisão que ninguém ao redor ainda era capaz de ver. Henrique Albuquerque tinha o tipo de confiança que não precisa ser construída toda manhã. Ela simplesmente estava lá, como a gravata italiana, como o relógio caro o suficiente para que as pessoas certas notassem. Uma confiança sedimentada em 2 décadas de decisões que, na maioria das vezes, haviam dado certo. A separação foi conduzida por advogados competentes. Sem escândalos, sem vazamentos, sem cenas. Henrique interpretou esse silêncio como maturidade de Aurora. Não considerou em nenhum momento que pudesse significar outra coisa. Ela sempre foi sensata, disse a um sócio, com o tom levemente condescendente de quem elogia uma criança por não chorar no médico. Nos meses seguintes, sua vida ganhou uma aceleração que ele leu como confirmação. Clara Vasconcelos era exatamente o que parecia: inteligente, conectada, útil sem ser ameaçadora. Juntos, começaram a estruturar um consórcio voltado ao setor energético. Henrique se via alguns passos à frente do mercado, e talvez estivesse de fato. Quando soube que Aurora havia voltado a nadar, reagiu com um sorriso breve. Natação, um hobby antigo.
As pessoas, quando perdem a estrutura principal de suas vidas, tendem a se agarrar ao que conheciam antes dela. Não era julgamento. Era, na visão de Henrique, apenas observação clínica. O que ele não sabia era que Aurora não havia voltado à piscina por nostalgia. Ela havia voltado porque precisava de um lugar onde a disciplina fosse honesta, onde o cronômetro não mentisse e o esforço não pudesse ser delegado. E enquanto Henrique desenhava alianças, Aurora acordava às 5h30, colocava os óculos de natação e mergulhava. Havia algo mais que Henrique não havia notado. Nos documentos do divórcio, Aurora manteve a gestão de ativos herdados de sua família, registrados como patrimônio pessoal, considerados pelo advogado dele como periféricos. Uma fazenda antiga, uma concessão de exploração num interior remoto. Patrimônio afetivo, não estratégico. Não era a primeira vez que alguém subestimava o que Aurora guardava por razões que não eram sentimentais. Aurora nadava mal nas primeiras semanas. Isso precisava ser dito com honestidade. O corpo havia esquecido partes do que a mente ainda lembrava. Os ombros protestavam depois de 300 metros. A virada na borda saía torta. O técnico, um homem de poucas palavras chamado Renato, que havia treinado atletas de alto rendimento por 20 anos, observava tudo com a expressão neutra de quem ainda não decidiu se vale o esforço. Aurora não pediu elogios, pediu honestidade. Você tem base, disse Renato na terceira sessão, mas vai doer antes de melhorar. Tudo bem, ela respondeu e mergulhou de novo. Fora da piscina, sua vida tinha uma ordem nova e deliberada. O apartamento nos Jardins era menor do que o imóvel que havia deixado para trás, mas cada objeto nele havia sido escolhido por ela. Nenhuma herança de um gosto compartilhado, nenhuma concessão decorativa. Ela retomou contatos antigos, não por nostalgia, mas por necessidade estratégica. Um geólogo que havia trabalhado com seu pai anos atrás. Um advogado especializado em direito minerário. Uma consultora financeira que entendia de mercados internacionais de energia. As conversas eram curtas, os encontros discretos, nada que chamasse atenção. Quem via Aurora naquele período via uma mulher reconstruindo a rotina depois de um divórcio. E era isso, de fato, mas era também outra coisa, algo que ela ainda não havia nomeado em voz alta, mas que já tinha forma, direção e velocidade. Henrique, naquele momento, estava focado em coisas maiores. Não havia razão para olhar para trás. Essa seria, com o tempo, a primeira de suas falhas decisivas. O ativo que Aurora herdara do pai não era, à primeira vista, extraordinário. Uma concessão de exploração energética numa região do centro-oeste brasileiro, área considerada promissora por alguns estudos geológicos dos anos 90, mas que nunca havia sido desenvolvida com seriedade. O pai de Aurora havia adquirido a concessão décadas atrás, movido por uma convicção que o mercado da época não soube valorizar. Morreu antes de ver qualquer resultado. Aurora cresceu ouvindo sobre aquela terra como se fosse uma promessa adiada. Quando adulta, aprendeu a tratá-la como herança sentimental. Durante o casamento, Henrique havia sugerido uma vez que ela considerasse vender. Ativo parado é custo, dissera ele sem crueldade, apenas com a pragmática objetividade que aplicava a tudo. Ela não vendeu. Não explicou por quê. Agora, sentada numa mesa de trabalho coberta de laudos técnicos e relatórios de viabilidade, Aurora entendia o que o pai havia intuído antes que os instrumentos pudessem confirmar. O mundo havia alcançado a visão dele. A transição energética global transformara aquela região num ponto de interesse real e discreto o suficiente para que os grandes fundos ainda não tivessem chegado. A janela era estreita. Aurora sabia disso. Ela contratou uma empresa de consultoria técnica baseada em Amsterdã. Iniciou conversas preliminares com 2 fundos de investimento internacionais. Cada movimento era calculado, documentado, feito dentro dos protocolos corretos. Nada era improvisado,
Nada era emocional. Na piscina, Renato começou a cronometrar suas séries com mais atenção. Não disse nada. Apenas anotou os números e trocou o olhar neutro por algo ligeiramente diferente. Ainda não aprovação, mas a ausência do ceticismo inicial. Aurora notou e voltou a mergulhar. 2 corridas paralelas haviam começado. Nenhuma das 2 faria barulho por muito. Foi num corredor de evento que aconteceu. Um seminário do setor energético, no centro de São Paulo. Aurora estava lá a convite de um dos consultores com quem havia iniciado tratativas. Henrique estava lá porque aquele era o tipo de ambiente que ele frequentava naturalmente, o tipo onde as decisões reais aconteciam antes das reuniões formais. Eles se encontraram por acaso num intervalo, perto de uma mesa de café. Henrique tinha Clara ao lado. Cumprimentou Aurora com a cordialidade eficiente de quem aprendeu a transformar situações potencialmente desconfortáveis em demonstrações de civilidade. Aurora, que bom te ver. Está bem? Estou, ela respondeu. Houve uma pausa de 2 segundos, o tipo de pausa que carrega mais informação do que qualquer frase. Foi Clara quem preencheu o silêncio. Com educação impecável, estendeu a mão e se apresentou, como se Aurora não soubesse exatamente quem ela era. Como se a apresentação fosse um gesto gentil, e não, em alguma camada mais funda, uma demarcação. Henrique observou a cena com satisfação contida. Havia algo no modo como ele ficou levemente mais ereto, levemente mais presente, que Aurora reconheceu com precisão. Ele estava se sentindo generoso. Estava se permitindo aquele encontro porque acreditava que controlava todos os seus termos. Ouvi que você voltou a nadar, disse ele, com um sorriso que pretendia ser encorajador. Isso é ótimo. Faz bem ter um projeto pessoal. Um projeto pessoal. Aurora segurou a xícara com a mesma pressão de antes. Não alterou a expressão. Não respondeu à condescendência com ironia, nem com frieza ostensiva. Respondeu apenas, tem feito muito bem, sim. E então, com uma leveza completamente real, desculpou-se e caminhou em direção ao seu consultor, que a aguardava do outro lado da sala. Henrique voltou a conversar com Clara. Não pensou mais no assunto. Aurora, enquanto atravessava o salão, sentiu algo que não era raiva. Era algo mais útil do que raiva. Era clareza. Ela sabia agora, com precisão absoluta, o tamanho exato do espaço que precisava ocupar para que aquele homem jamais voltasse a chamá-la de projeto pessoal. Naquela noite, Aurora não dormiu imediatamente. Ficou sentada à mesa de trabalho, com os laudos técnicos abertos, mas sem lê-los. O encontro no corredor havia deixado algo sedimentado, não uma ferida, mas um peso específico que ela precisava examinar antes de guardar. Um projeto pessoal. Henrique havia dito aquilo sem maldade. Era isso que tornava a frase mais difícil de simplesmente descartar. Ele acreditava genuinamente no que havia dito. Em sua estrutura de mundo, uma mulher que voltava a nadar depois de um divórcio estava se recuperando. Estava preenchendo um vazio. Estava fazendo exatamente o que se esperava que fizesse. Não estava construindo nada. Aurora ficou com aquilo por um momento. Deixou que doesse a quantidade exata que merecia doer. Nem mais, nem menos. Havia aprendido naqueles meses que ignorar o que machuca não é força. É apenas adiamento. Depois fechou os laudos, foi até a cozinha, preparou chá e voltou à mesa. Abriu o computador. Tinha um e-mail do Fundo de Investimento de Amsterdã solicitando uma chamada para a semana seguinte. Tinha uma mensagem do geólogo confirmando os últimos dados de viabilidade. Tinha um documento em rascunho. A estrutura inicial do projeto que ela ainda não havia nomeado oficialmente. Ela o nomeou naquela noite, Projeto Íris. Não era um nome grandioso, era o nome da avó paterna, a mulher que havia convencido o pai de Aurora a comprar aquela concessão décadas atrás. Uma mulher que também havia sido subestimada, que também havia esperado o momento certo. Aurora salvou o documento, fechou o computador e foi dormir.
Na manhã seguinte, estava na piscina às 5h30. Renato cronometrou a primeira série. Olhou para o relógio. Depois olhou para ela com uma expressão diferente de todas as anteriores. Você melhorou 4 segundos desde semana passada, disse ele. Aurora não respondeu. Apenas ajustou os óculos e voltou para a raia. Havia um erro sendo cometido naquele período. Não por Aurora, mas em relação a ela. O erro de quem observa uma mulher reconstruindo a rotina e não percebe que a rotina é apenas a superfície. Que por baixo dela, com disciplina silenciosa e visão de longo prazo, algo muito maior estava ganhando forma. Erros assim não se corrigem quando são percebidos. Já é tarde demais. O projeto Íris começou a ganhar estrutura real em março, não com anúncios. Não com reuniões grandiosas, com telefonemas curtos feitos de manhã cedo, antes dos treinos, com documentos enviados em horários discretos, com encontros em salas reservadas de escritórios que não tinham o nome de Aurora em nenhuma placa. A consultora de Amsterdã, uma holandesa chamada Maren, que falava português com sotaque preciso, e tinha a objetividade clínica de quem já havia estruturado projetos em 4 continentes, foi a primeira a dizer em voz alta o que os números sugeriam. Este ativo está significativamente subavaliado, disse ela, numa chamada de 40 minutos. Se a estrutura jurídica estiver correta, você tem uma janela de 18 meses antes que o mercado chegue aqui sozinho. Aurora anotou. Perguntou o que precisava ser feito primeiro. Maren listou. Aurora começou a executar. Uma due diligence técnica completa foi encomendada. Um escritório jurídico especializado em concessões energéticas foi contratado. 2 fundos internacionais receberam um documento preliminar, não uma proposta. Apenas dados suficientes para despertar interesse sem revelar a arquitetura completa. Cada passo era calculado para não criar ruído antes da hora. Havia uma razão para isso. Aurora sabia, por experiência de anos, ao lado de Henrique, como o mercado se comporta diante de ativos descobertos prematuramente. Sabia que a exposição antecipada não gera oportunidade, gera concorrência antes que você esteja pronto para ela. Então, ela trabalhou em silêncio. Na piscina, as marcas continuavam caindo. Renato havia reformulado o programa de treinos. Aurora competiu numa prova regional em abril. Não para vencer, mas para medir. Chegou em 3º lugar numa categoria que não disputava há 15 anos. A mídia esportiva local publicou uma nota breve. Nada que chegasse aos círculos onde Henrique circulava. Tudo seguia em órbitas separadas, por enquanto. Mas em maio, algo mudou. O Fundo de Amsterdã respondeu com interesse formal. Pediu uma proposta estruturada, e numa conversa paralela, Maren mencionou, quase de passagem, que havia outro grupo farejando a mesma região. Ainda não identificado, disse ela. Mas o movimento existe. Alguém está olhando para o mesmo ponto que você. Aurora desligou a chamada. Ficou em silêncio por um momento. Depois, pegou o telefone e ligou para seu advogado. Precisamos acelerar o protocolo de proteção do ativo, disse ela. Esta semana, o protocolo de proteção foi registrado em cartório numa quinta-feira. Aurora não comemorou. Assinou os documentos, agradeceu ao advogado com uma frase curta e foi para o treino. Mas algo havia mudado no ritmo das coisas. Maren ligou 2 dias depois com uma atualização. O grupo desconhecido havia contratado uma consultoria brasileira para a análise da mesma região. Não havia confirmação de identidade ainda. Apenas rastros. O tipo de rastro que só aparece para quem sabe onde olhar. Aurora ouviu em silêncio. Depois perguntou apenas, quanto tempo temos? Se eles estiverem onde imagino, disse Maren. Talvez 4 meses antes de uma proposta formal ao governo. Então temos 3, respondeu Aurora.
Ela reorganizou as prioridades naquela mesma tarde. Havia 2 pontos críticos: fechar o compromisso formal com pelo menos um dos fundos internacionais e completar a documentação técnica necessária para o processo de licitação. Qualquer atraso num dos dois comprometia o outro. Ela dividiu as frentes, cuidou pessoalmente das negociações com os fundos, delegou a documentação técnica ao geólogo e ao escritório jurídico, com prazos fixos e sem margem para revisões desnecessárias. As semanas seguintes foram densas, chamadas no início da manhã, documentos revisados à noite, fins de semana sem pausa, e mesmo assim ela não faltou a um único treino. Renato percebeu a tensão nos ombros dela numa sessão de julho. Parou o cronômetro no meio da série e disse sem rodeios: "Você está carregando alguma coisa fora d'água." "Estou", ela confirmou. "Deixa aqui na borda antes de entrar. O que você leva para dentro atrapalha o que você precisa fazer lá dentro." Era um conselho técnico, mas Aurora o guardou como se fosse outra coisa. Aprendeu, naquelas semanas, a compartimentar com precisão cirúrgica. O que era da piscina ficava na piscina. O que era do projeto ficava no projeto. Nenhuma energia vazava para o lugar errado. Em agosto, o primeiro fundo internacional emitiu uma carta de intenções. Aurora leu o documento sozinha no apartamento às 11 da noite. Não ligou para ninguém. Não abriu vinho. Apenas releu a carta 2 vezes, dobrou a página e foi dormir. Na manhã seguinte, estava na piscina às 5:30. O que ela ainda não sabia, mas Maren descobriria em breve, era que o grupo concorrente havia finalmente se identificado formalmente junto a um intermediário do governo. Era um consórcio. O nome de Henrique Albuquerque aparecia como sócio majoritário. Maren enviou o nome por mensagem, sem comentário adicional. Apenas o nome do consórcio e os sócios listados no documento de identificação formal. Aurora leu. Ficou parada por alguns segundos. Depois respondeu com uma única linha: "Entendido. Continuamos." Não havia surpresa real. Havia talvez a confirmação de algo que uma parte dela já havia intuído sem nomear. O mercado era menor do que parecia. Os ativos verdadeiramente relevantes eram mais raros do que se admitia publicamente. Era natural, em alguma medida, que os caminhos convergissem. O que não era natural, o que ela precisou processar com cuidado, era a geometria específica daquela convergência. Não era um concorrente qualquer. Era Henrique, o homem que havia sugerido que ela vendesse aquela concessão. O homem que a havia chamado de projeto pessoal. Ela deixou isso assentar por exatamente uma noite. Na manhã seguinte, ligou para Maren e perguntou: qual é a força real do consórcio deles? Maren foi direta. Capital robusto, estrutura experiente. Clara Vasconcelos traz conexões europeias que são legítimas. Eles são competitivos. Mas... Uma pausa breve. Mas a proposta deles ainda não tem o componente de sustentabilidade que os novos critérios do edital vão exigir. Eles estão estruturando no modelo antigo. Aurora não respondeu imediatamente, estava pensando. Então a janela existe, disse ela por fim. A janela existe, confirmou Maren. Do outro lado da cidade, no escritório envidraçado do Itaim, Henrique recebia informações diferentes. Seu consultor havia identificado que havia um concorrente sólido no processo, estrutura jurídica bem montada, ativo com documentação impecável, suporte técnico qualificado. Nome da titular, Aurora Menezes. O consultor entregou o relatório com a neutralidade profissional de quem não tem interesse no impacto da notícia. Henrique leu o nome, releu. Depois colocou o documento sobre a mesa com uma calma que não era completamente natural. "Tem certeza?" perguntou. "Confirmado em cartório", respondeu o consultor. Houve um silêncio curto. Depois, Henrique recostou na cadeira e disse, com uma leveza que custou mais do que aparentava: "Interessante."
Clara, que estava presente na reunião, não disse nada. Apenas observou Henrique com atenção discreta. O tipo de atenção que registra o que não é dito. Naquele momento, a primeira fissura pequena apareceu na confiança de Henrique. Não era dúvida. Era apenas o desconforto leve de quem percebe que o tabuleiro tem uma peça que não havia considerado. Ele reorganizou mentalmente. Concluiu que a situação era administrável. Aurora era inteligente, mas não tinha a estrutura que ele tinha. Não tinha o histórico no setor. Não tinha as conexões que Clara havia trazido. Ele ainda acreditava com convicção quase total que venceria. Era essa convicção quase total que deveria tê-lo preocupado. Setembro chegou com o edital publicado. Henrique leu os critérios na mesma manhã em que foram divulgados. Leu 2 vezes. Depois, convocou uma reunião de emergência com sua equipe para a tarde. O edital havia incorporado novos parâmetros de sustentabilidade ambiental, critérios específicos que refletiam compromissos internacionais recentes do governo brasileiro. Não eram critérios impossíveis, mas exigiam uma reconfiguração significativa na estrutura técnica do consórcio. A proposta que Henrique havia passado meses construindo precisaria ser parcialmente refeita. "Quanto tempo precisamos?" perguntou ele ao consultor técnico. 8 semanas, se tudo correr bem. "Temos 6. O consultor não respondeu. A resposta estava no silêncio. Clara, ao lado, estudava o documento com atenção. Quando levantou os olhos, disse com precisão objetiva: "Nossos parceiros europeus não têm experiência no novo protocolo. Vamos precisar de suporte externo." "Então contratamos suporte externo", disse Henrique. "Em 6 semanas, o mercado competente já está alocado." Uma pausa. Henrique virou a página do edital sem comentar. Nas semanas seguintes, os sinais se acumularam em frequência crescente. Um dos investidores secundários do consórcio solicitou uma reunião de reavaliação. "Protocolo comum", disse o intermediário, mas o timing era incômodo. Um contato no governo que costumava retornar ligações em horas passou a levar dias. Não havia nada explícito, apenas atritos pequenos, do tipo que podem ser coincidência ou podem ser sinal. Henrique escolheu tratá-los como coincidência. Mas numa tarde de outubro, seu assistente entregou um relatório que havia encomendado discretamente. Um levantamento competitivo sobre o projeto Íris. Henrique leu com atenção crescente. A estrutura de Aurora era mais sólida do que havia presumido. O componente de sustentabilidade estava integrado desde o início, como se a proposta houvesse sido desenhada especificamente para aquele edital, meses antes do edital existir. Ele ficou com essa informação por um momento. Alguém havia lido o mercado antes dele. Alguém havia se posicionado antes dele, e esse alguém era a mulher que ele havia chamado de projeto pessoal numa conversa de corredor. Henrique fechou o relatório, ficou olhando para a janela do escritório. São Paulo lá fora, indiferente como sempre. Por primeira vez em muitos meses, ele não tinha certeza do que fazer a seguir. E na piscina, naquela mesma tarde, a Aurora completou sua melhor série do ano. Renato olhou para o cronômetro. Depois olhou para ela. "Você está pronta", disse ele simplesmente. Ela não perguntou para quê. Sabia que a resposta valia para as 2 coisas ao mesmo tempo. A audiência técnica aconteceu numa segunda-feira de novembro, numa sala de reuniões do Ministério de Minas e Energia em Brasília. Não era um evento público, era uma etapa formal do processo de licitação. Cada concorrente apresentaria sua proposta diante de uma comissão técnica antes da decisão final. Henrique havia sido informado do formato com antecedência, sabia que a Aurora estaria lá. O que ele não sabia era o que encontraria quando chegasse. Ele chegou com Clara e 2 consultores. Encontrou no corredor a equipe de Aurora. Maren, o advogado, o geólogo, 2 especialistas que não reconheceu. Todos com pastas idênticas, expressões neutras, o silêncio organizado de quem não precisa demonstrar nada antes da hora certa. Aurora,
estava ao centro do grupo, vestido cinza, cabelo preso, a mesma elegância discreta de sempre. Cumprimentou Henrique com cordialidade genuína, sem frieza performática, sem calor excesso, apenas o cumprimento de dois profissionais que se conhecem e estão ali para trabalhar. Henrique respondeu com o mesmo registro, mas algo havia mudado no equilíbrio invisível entre eles, e ele o sentiu sem conseguir nomear completamente. A comissão técnica era composta por 7 membros. Quando Aurora entrou na sala de apresentação, 2 deles a cumprimentaram pelo nome, não com intimidade, mas com o reconhecimento específico de quem já havia lido seu trabalho com atenção. Ela apresentou o projeto Íris em 52 minutos. Não havia dramatismo na apresentação, não havia retórica de superação nem narrativa pessoal. Havia dados, metodologia, projeções sustentadas por laudos técnicos independentes e uma visão estratégica que havia sido construída camada por camada ao longo de meses, cada decisão conectada à seguinte com uma lógica que a comissão podia rastrear e verificar. O componente de sustentabilidade estava integrado à estrutura financeira, não adicionado como apêndice. Era a diferença entre algo que havia sido pensado desde o início e algo que havia sido adaptado às pressas. A comissão fez perguntas. Aurora respondeu todas com precisão e sem hesitação. Quando saiu da sala, não olhou para Henrique. Não havia necessidade. Henrique entrou em seguida. Apresentou com a competência de sempre. Ele era genuinamente bom nisso, e nada do que havia acontecido mudava esse fato. Mas a comissão fez perguntas diferentes das que havia feito a Aurora. Perguntas sobre o protocolo de sustentabilidade, sobre a integração dos novos parâmetros, sobre a linha do tempo de adaptação técnica. Eram perguntas com respostas que a proposta dele ainda não tinha completamente. No corredor, depois, Clara disse em voz baixa: "Ela construiu isso para este edital especificamente. Isso não foi improvisado." Henrique não respondeu. Estava começando a entender algo que deveria ter entendido muito antes. Aurora não havia voltado à piscina porque precisava de um projeto pessoal. Ela havia voltado à piscina porque precisava de disciplina para construir algo que exigia exatamente o tipo de silêncio que ele nunca havia sido capaz de manter. Cada manhã, às 5:30. Cada telefonema curto. Cada encontro discreto. Cada documento registrado em cartório sem anúncio. Não era uma mulher se recuperando de um divórcio. Era uma mulher que havia decidido, numa varanda com vista para São Paulo, exatamente o que construiria a seguir. E havia construído, tijolo por tijolo, enquanto ele olhava para outro lado. A decisão da comissão técnica foi comunicada numa sexta-feira, por ofício formal. Henrique recebeu o documento às 10 da manhã. Leu o primeiro parágrafo. Parou. Releu. O projeto Íris havia sido selecionado como proposta vencedora do processo de licitação. Aurora Menezes, como titular do ativo e responsável técnica do projeto, seria convocada para a etapa final de contratação com o governo federal. O valor estimado do contrato, 75 bilhões de reais. Ele ficou com o documento na mão por um tempo que não soube medir. Clara entrou na sala minutos depois, leu a expressão dele antes de ler o ofício. Pegou o documento, leu em silêncio, devolveu sobre a mesa. A proposta deles era tecnicamente superior, disse ela. Não havia julgamento na voz, apenas a precisão objetiva de quem prefere a verdade ao conforto. Henrique não respondeu. Naquela tarde, enquanto sua equipe iniciava os protocolos de encerramento formal da participação no processo, ele ficou pensando nas pistas que havia ignorado. O advogado que havia deixado passar os ativos familiares no divórcio. O relatório competitivo que havia lido tarde demais. A apresentação que havia assistido no corredor de Brasília e interpretado como competente, sem compreender que era brilhante. Cada peça havia estado visível. Nenhuma havia sido secreta.
Aurora não havia escondido o que construía. Ela simplesmente havia construído num ritmo e numa direção que ele não havia considerado possíveis. Porque ele havia decidido, muito antes de qualquer evidência, o tamanho do que ela era capaz de fazer. E essa decisão, tomada num corredor, com um sorriso condescendente e uma frase sobre projetos pessoais, havia sido o seu erro fundamental. Não o único, mas o primeiro. O que havia determinado todos os outros. Clara sentou à sua frente. O que fazemos agora? Era uma pergunta prática. Havia próximos passos, havia outros projetos, havia um consórcio que precisava ser redirecionado. A vida profissional continuava, e continuaria com competência. Mas Henrique, naquele momento, não estava pensando nos próximos passos. Estava pensando numa varanda no Palácio Tangará, numa noite de novembro do ano anterior. Estava pensando em Aurora de costas para o salão, olhando para São Paulo. Havia interpretado aquela imagem como resignação. Agora entendia que era planejamento. Nos dias seguintes, o mercado processou a notícia com a velocidade indiferente que caracteriza os grandes movimentos do setor energético. O contrato do Projeto Íris foi amplamente coberto pela imprensa especializada. Aurora concedeu uma entrevista objetiva a um veículo financeiro. Falou sobre o ativo, sobre a estrutura técnica, sobre a visão de longo prazo. Não falou sobre o divórcio. Não falou sobre Henrique. Não havia nada a dizer sobre esses assuntos que os números já não tivessem dito com mais eloquência. A mídia esportiva, paralelamente, publicou uma reportagem sobre sua trajetória na natação. A história de uma atleta que havia retomado o esporte na maturidade e voltado a competir chamou mais atenção do que Aurora havia antecipado. Não era a parte que ela considerava mais importante, mas era real. E era dela, e isso bastava. Henrique acompanhou tudo de longe. Não havia escândalo, não havia confronto público, não havia nada que pudesse ser classificado como humilhação visível. E talvez fosse exatamente isso, a ausência de drama, que tornava a situação mais difícil de administrar internamente. Porque o que Henrique havia perdido não era apenas um contrato. Era a narrativa que havia construído sobre si mesmo. A narrativa do homem que lê o mercado antes dos outros. Do empresário que identifica valor onde ninguém vê. Da pessoa que, por competência e visão, chega primeiro. Aurora havia chegado primeiro, com o ativo que ele havia sugerido que ela vendesse. Com a proposta que ele havia classificado como improvável. Com a disciplina que ele havia confundido com recuperação emocional. O consórcio foi formalmente encerrado semanas depois. Os investidores seguiram para outros projetos sem cerimônia. Era o funcionamento normal do mercado, e ninguém tratou o encerramento como fracasso declarado. Mas Henrique sabia, e as pessoas ao seu redor sabiam, e o mercado sabia, que havia uma diferença entre encerrar um projeto e perder uma disputa para alguém que você havia subestimado publicamente. Clara conduziu o processo de encerramento com eficiência. Num jantar discreto, semanas depois, disse a Henrique algo que ficou com ele mais do que qualquer análise técnica. O erro não foi a proposta. O erro foi não levá-la a sério desde o início. Era verdade. E era o tipo de verdade que não tem conserto retroativo. A identidade de Henrique Albuquerque havia sido construída sobre a certeza de que ele enxergava mais longe que os outros. Essa certeza, agora, tinha uma rachadura. Não era visível para o mundo externo, mas estava lá, e ele a sentia em cada reunião onde precisava reapresentar suas credenciais num mercado que havia acabado de assistir a outra pessoa superar sua análise com seu próprio ativo familiar. Não havia gritos. Não havia cena pública. Apenas o peso silencioso de uma queda que aconteceu em câmera lenta, anunciada por 1000 sinais que ele havia escolhido não ver. E em algum lugar da cidade, Aurora nadava. 2 anos depois, o mesmo tipo de evento.
O mesmo tipo de salão. São Paulo lá fora, indiferente como sempre. Desta vez, a Aurora não era uma convidada, era a homenageada. O setor energético havia aprendido seu nome da maneira que o setor aprende qualquer nome, pelos números. 75 bilhões de reais tem uma gramática própria, e essa gramática dispensa apresentações. Ela entrou no salão com a mesma elegância discreta de sempre, sem excesso, sem performance. A diferença era invisível para quem não sabia procurar, e absolutamente clara para quem sabia. Em algum ponto da noite, ela o viu. Henrique estava entre os convidados, ao fundo do salão, bem vestido, como sempre, presente, como sempre. Mas numa posição que não era a dele por natureza, a posição de quem observa de longe o centro de uma sala que naquela noite pertencia a outra pessoa. Seus olhos se cruzaram por um segundo. A Aurora inclinou levemente a cabeça, não com frieza, não com triunfo, apenas com o reconhecimento simples de dois adultos que compartilharam uma história e seguiram em direções diferentes. Depois voltou a atenção para os convidados ao seu redor. Não havia ressentimento. Não havia celebração. Havia apenas a clareza serena de quem sabe que a noite em que acreditou ter perdido tudo foi, na verdade, o momento em que tudo começou de verdade. Naquela varanda do Palácio Tangará, 2 anos atrás, Aurora havia olhado para São Paulo e pensado: tudo bem, eu sei o que fazer com um recomeço. Ela sabia. Se a história de Aurora tocou algo em você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e conta nos comentários de onde você está assistindo. Às vezes, o maior recomeço começa exatamente no momento em que parece que tudo terminou.